meu nome é Cauana Mestre. E o meu é Licene Garcia. E esse é o podcast sobre o feminino. Aqui você encontra psicanálise, arte, literatura, cinema, temas cotidianos. E o que mais estivermos a fim de dizer. Então, Cal, começamos semana passada falando sobre as primeiras mulheres, o ódio ao feminino e terminamos falando sobre o amor. Bom, acho que podemos começar da onde paramos, né? E a gente terminou falando de amor e de feminismo como, né, uma luta pelo amor. Isso. E aí? O que a gente vai falar? Né? Desse tema que talvez seja o tema mais coletivo e, ao mesmo tempo, mais íntimo. Então eu vou começar com uma provocação, com uma frase que a gente adora do Pierre Navot. Um homem, quando ama, é uma mulher. É uma mulher. Isso aí é bem a nossa cara, né? E bem a cara do Sobre o Feminino, porque é justamente disso que se trata. E é isso que a gente fala, quando a gente diz que em algum momento todo sujeito vai se chocar com o feminino, com o rechaço que ele faz ao feminino. Né? E como isso impacta e toca as relações amorosas. Porque acho que aí você toca num ponto importante, né? O rechaço ao feminino tá para todos. O rechaço à alteridade, né? Isso que toca o sujeito em relação àquilo que há de mais íntimo nele. Quando a gente está falando de alteridade, a gente está falando disso. Bom, isso é neurose, né? Eis a neurose. Eis a neurose de cada um. A neurose de cada um é o modo como cada um encontrou para rechaçar o feminino em si. Exatamente. Por isso que é muito diferente. Semana passada a gente estava falando, a gente tocou um pouco nesse ponto do ódio ao feminino, o ódio à feminilidade, né? O repúdio à feminilidade, enfim, o ódio às mulheres. E não é disso que se trata, né? Mas justamente do rechaço ao indizível, do rechaço a todas as grandes faltas né, que nos habitam, enfim, a tudo isso que a gente não consegue fazer entrar na linguagem. E aí é onde entra o amor. Que espaço tem para o amor aí? Né? Bom, o Lacan vai dizer que o amor é justamente a suplência. Suplência porque não existe. Para o que não existe, né? Quer dizer, não é um tamponamento, mas é uma suplência. Então, é uma suplência a todos esses impossíveis. Né? O impossível da relação sexual, quer dizer, né, dessa complementariedade entre os sexos, é o impossível do dizer, é o impossível do escrever. Me lembro agora daquela frase famosa, né, do Freud, que ele fala, né, que é impossível psicanalizar, governar e educar. Veja que ele já estava falando disso. Né? Na verdade, o Lacan, o aforisma lacaniano, né? A mulher não existe, é justamente a resposta dele ao continente negro do Freud. Então, é como se ele tomasse aquela pergunta, porque o Freud fez uma grande pergunta, né?
o que deseja uma mulher, ou como a gente pode, né, na conferência 33, ele deixa muito claro que ele não está querendo dizer o que uma mulher é, mas investigar como uma mulher se torna mulher. Sim, isso tem uma Então, diferença muito grande. não, muito grande, e assim, aí como é que a gente vai dizer que esse cara era avesso ao feminismo? Se ele está fazendo a mesma pergunta em 1933 que a Simone de Beauvoir vai fazer depois. Como uma mulher se torna mulher? Foi essa a pergunta do Freud. E o Lacan toma isso para responder justamente que a mulher não existe. E a mulher não existe, não que não exista uma mulher, né? E acho que isso que é importante que fique claro, porque, né, uma mulher enquanto, né, gênero existe, mas a mulher enquanto isso que vem a responder um ser encarnado, definido, que se possa dizer uma mulher é isso, isso e isso não existe, né? Não existe esse reduto significante que dê Exato. conta de dizer para todas o que é uma mulher. E esse é o grande impasse de toda mulher. Por isso que a gente precisa separar o que é do terreno do feminino e do terreno da feminilidade, né? Justamente nesse ponto que a feminilidade toca os semblantes, os artifícios que uma mulher Mas você tá fugindo, encontra. você já tá falando de mulher, a gente tem que falar de amor. Você começou aqui dizendo que a gente ia falar de amor. Então vamos lá. Por que a gente tá falando de mulher? Porque o amor é feminino. Eu acho que tudo isso para chegar, o amor é feminino. E o amor também toca no indizível, nisso que escapa as palavras. E acho que aí que a gente entra no campo daquilo que aparece no encontro entre dois sujeitos. Entre duas solidões. Exatamente, no momento do encontro entre dois sujeitos, o que cada um se encontra, né, é justamente com isso que não se sabe muito bem dizer, que toca no campo do indizível de cada um. Você não sabe muito bem dizer o que fez com que você se apaixonasse, se interessasse por aquela pessoa, né? E aí também toca o drama do amor. Porque é na tentativa de tentar apreender, dizer, nomear, né, buscar sinais, complementos, porque a gente tem isso em comum, então ali a gente já está transformando isso que veio como encontro contingente em algo necessário. Isso é tanto o impasse, né, que pode, por exemplo, provocar uma ruptura, mas é também o que é possível, né? Quer dizer, não dá para a gente também pensar em parceria amorosa sem pensar que para fazer essa parceria, para sustentar essa parceria, para reinventar as posições dessa parceria, a gente não vai, em alguma medida, tentar reduzi-la à linguagem, né? Quer dizer, é engraçado quando você vê duas pessoas apaixonadas, né? Os apelidos infinitos, as piadas internas, né? Aquilo que fica num reduto ali de existência, em que quem está de fora
É quase como se visse um conjunto mesmo. Uhum. Não, isso aí só os dois entendem, Uhum. né? Isso é deles. Ou então, poxa, eles estão lembrando, estão trazendo uma memória, sei lá de quando, e estão rindo, e ninguém mais pode rir, porque, enfim, aquilo é daquele universo, né? Então, tem algo. Justamente é nesse ponto em que o amor faz suplência, né? Porque tem algo do indizível, então, que se recorta, e ainda que seja um traço, um cheiro, uma memória, um afeto, uma lembrança compartilhada, uma piadinha, né? Algo cômico, isso faz parceria. Sim. Faz parceria e não faz par. Acho Isso. que esse é o grande engodo, né, do amor. Tentar fazer par, transformar dois em um. Sabe que nem o chiclete, dois em um? É isso, né? Mas também o chiclete dois em um é aquilo, né? Que você coloca na boca e em 2 minutos perdeu o sabor. Porque é isso, Exatamente. não se sustenta. Uhum. E acho que é aí que muitas parcerias começam a vacilar. Nisso onde, né, isso que você precisa muito bem, é o encontro de duas solidões. Quando o outro é convocado a me tirar da minha solidão, ou a fazer par comigo na minha solidão, algo ali já está perdido. Uhum. Uhum. Sim, porque aí é o tamponamento da falta, Uhum. né? Isso é que não funciona. E essa é Isso a que pode via ser desastroso. e essa é a via imaginária do amor. Mas da onde que e aí se a gente vai pensar essa via imaginária do amor, a gente volta lá no amor cortês. Uhum. Mas que era um amor lindo, puro e maravilhoso, por quê? Impossível. Porque era impossível, porque não podia ser realizado. Sim, completamente Eu impossível, né? adoro E falar num do lugar. Romeu e Julieta, porque é isso, né? Sim, exato, né? O Romeu e Julieta, ele se eterniza pela impossibilidade. Né? Assim, essa é justamente a intenção do Shakespeare, me parece, quando ele mata os dois amantes, né? Quer dizer, aquilo que não é realizado, enfim, aquilo se eterniza, porque o que é mais perfeito do que o amor realizado, né? Mas aí eu também me lembrei de uma frase tá no livro do Bauman, Amores Líquidos, ele cita alguém que agora me fugiu o nome, mas ele diz, né, que nada se parece tanto com a morte quanto o amor realizado. Quer dizer, o amor realizado nessa via imaginária, esse amor que se completa, esse amor que se realiza de todo, enfim, e disso se morre, né? E aí ele morre. Quer dizer, não tem, né? Estava assistindo uma palestra do Contar do Caligares esses dias, né? Antiguinha já, e ele diz que o Felizes para Sempre é sempre o final do filme, né? A gente não sabe o que acontece depois. O relacionamento do Romeu e Julieta só era perfeito porque não teve, porque ficou no e si. É. E aí eu lembrei agora de um filme que eu gosto muito, que eu acho que você já assistiu também, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Ai, meu Deus, Esse esse filme é é maravilhoso, né? maravilhoso. Porque eu acho que assim eu vejo ali muitas coisas. Eu gosto muito desse título, Uhum. Me Chame Pelo Seu Nome, porque tem algo, né? Veja, tanto dessa tentativa de encarnar um pouco do outro, desse Uhum. objeto amado que, ai, a gente ama tanto que dá vontade de engolir, não é? Exato. E aí, assim, a gente escuta muito isso, né, ali na clínica.
dessa coisa até de uma devoração, né? Dessa coisa de dois corpos que às vezes se entrelaçam tanto que parece que um vai entrar dentro do outro, né? Quer dizer, é uma coisa tão intensa, é a paixão, né? Isso a gente chama de paixão, Mas que não mas deixa de ser uma experiência de corpo, né? Porque é isso, é um negócio que você total. não nomeia, mas você experimenta com o próprio corpo. Sim, sim. E aí esse me chame pelo seu nome, tem disso, né? Tem isso de querer encarnar o outro no que esse outro é mais próprio, que é o nome, né? Uhum. Mas também tem isso de marcar que são dois. Me chame pelo seu nome. E aí, e é Já nesse supõe que tem um caminho, né? sujeito ali, né? Exato. Uhum. E é bem o Supõe que a que são gente vê dois. no filme. Eu acho a coisa mais linda, porque ali, na verdade, a gente vê muitas parcerias, né? Claro que a gente fica concentrado na parceria dos dois, mas a gente vê muitas parcerias, né? Uhum. Primeiro dele com uma menina, o Uhum. outro com outra menina, a parceria dos pais, E a parceria dele no final com dele o com o pai, pai, então, que é que é a a coisa coisa mais mais linda do linda. cinema. Aquela conversa. Sim. E aquele pai que pode dizer da sua falta, né? Que pode dizer das lacunas que deixou na própria vida, que pode dizer assim, ame, porque eu, onde podia ter amado mais, não amei. Uhum. Eu, onde podia ter vivido mais, não vivi. E o mais lindo de tudo é que ele tá ali, né, diante de um filho arrasado por amor, Uhum. e ao invés de tentar Tirar agir de isso forma dele e não curativa, isso, retirar isso, ele desse lugar, né? fazer uma extração ali do Exatamente. sofrimento, o que ele diz é justamente, Viva isso. viva isso, porque a dor é proporcional ao que vocês viveram. Uhum. Então é muito bonito, né? É muito bonito. Não é um dom de amor? E aí que a gente está muito acostumado a pensar o amor enquanto o encontro, né, entre dois sujeitos, enquanto uma parceria amorosa. Mas acho que aqui o que a gente está falando é justamente do amor enquanto causa também para cada um, que vai permitir que esse cada um faça laços. Por isso, o encontro de duas solidões. Porque a maneira que eu vou me amarrar ao que me causa é um modo, a maneira que o outro vai se amarrar, né? Se enlaçar com que causa é outra. É aí que tem um encontro possível, Sim. né? É isso que o Lacan diz, né? Quando ele vai falar da fundação da escola e ele diz: fundo, tão sozinho quanto sempre estive em minha relação com a causa analítica. Né? Ele está falando justamente dessa solidão que se experimenta naquilo que, para cada um, é mais radical, que é a relação com a causa. Uhum. Que é a Seja maneira ela com que qual cada for. um vai experimentar o feminino. Por isso que E me diz amar uma se ama de coisa. uma posição feminina. Você fez uma provocação e agora é eu que vou te provocar. Ai, meu O Deus. que você acha que acontece? O que você tem conseguido extrair desse imperativo contemporâneo é, de fazer parceria, de fazer relação, de fazer encontro, de produzir encontro, né? Então a gente está o tempo todo ouvindo essas histórias que começam pelos aplicativos,
E é muito interessante porque, assim, né, o que eu escuto na clínica muito é isso, assim, eu marquei encontro com essa pessoa, mas eu tenho essas outras 3, 4 pessoas aqui, porque não dá para perder nada. Então, Uhum. enfim, se não der certo com esse, já tem ali, né? Quer dizer, os sujeitos, eles estão sempre cheios de opções. Mas nenhuma, né? Porque aí é que tá. E na medida em que se tem Justamente. várias opções, você não tem nenhuma, né? Exatamente. E o que a gente tem, né, podido recolher disso é que a angústia é justamente, quer dizer, a angústia é falta da falta, né? Então, se você está preenchendo todos os espaços, né, com opções de laço amoroso e de possibilidade, né? E aí, diante disso, parece possível não perder nada e não perder ninguém, e não perder nenhuma oportunidade, né? Eu escuto normalmente com essa característica. Ah, mas é Aham. uma oportunidade. Eu não posso perder a oportunidade, né? Exatamente, é bem por Mas e aí. aí é cada vez mais difícil escolher um. Aí é que tá, né, Cal? Porque é isso, escolher um, digo, não dá espaço para que se possa escolher um, é manter a relação com a solidão fora, né? Porque na medida em que eu estou sempre preenchendo, eu estou sempre ocupando qualquer possibilidade de me encontrar com isso que poderia, de alguma maneira, abrir a possibilidade de uma causa aí, de um encontro. Uhum. É. É porque estar, né, numa parceria amorosa e numa relação, né, de amor é Uhum. justamente entrar com isso, Exatamente, é com que se entrar com entra. essas. E aí, quando se tem vários, se faz série, né? É isso, não se encontra justamente com esse ponto. Com aquilo que possibilitaria o laço, eu me defendo disso. E é complicado, né? Porque isso é imperativo hoje. Virou lógica de mercado, os encontros. E aí que se vê na clínica cada vez mais sujeitos mais angustiados, né? Fazendo série, Fazendo né? série Fazendo série das relações, dos namoros, das parcerias. e aí acontece esse sintoma contemporâneo aí, eu acho que dá para chamar disso, esse ghosting, que o outro simplesmente desaparece. O que que se faz diante disso, né? Eu acho que poder escutar no caso a caso permite com que a gente possa esclarecer também o que é isso que está se buscando, né? Porque em uma parceria amorosa. Porque aí, né, a gente está trazendo duas dimensões diferentes do amor. Uma, que é essa via imaginária, de um outro que me complete dessa relação perfeita, onde a gente vai ter gostos parecidos, e aí a gente vai fazer tudo junto e vai ser ótimo, e Vai escutar as mesmas vai escutar as músicas mesmas e amar os músicas, mesmos filmes. ele vai amar minha mãe e meu pai, eu vou amar a família dele, e aí todo mundo vai ser feliz, e aí? E aí, essa é a via, né, imaginária do amor, onde é pura completude, e o amor que a gente está falando aqui é de um amor que é sem garantias, que é uma aposta, onde E dois aí que eu vão acho. fazer um. E aí, o que é possível quando não se tem garantias de nada disso? Com o que eu entro? O que eu vou receber, já que não tem? E aí que eu acho que é importante localizar
que é uma questão de muita gente, né? Mas e aí? Onde é que acaba a paixão e começa o amor? Uhum. A paixão era isso que você estava dizendo da via imaginária. Então, a paixão, ela é esse circuito fechado. E não é que a paixão seja sem importância. Não é que ela não tenha seu valor. Ela tem o seu valor. E a via imaginária, ela tem o seu valor. E criar toda essa sorte de expectativas em relação ao outro e a essa parceria que começa, tem o seu valor, né? O amor é o que pode ultrapassar essa fronteira, porque o amor, ele abre o circuito, né? Esse circuito que estava fechado, que é sujeito e ideal, né? Esse ideal que ele então projeta no outro para ser amado pelo próprio ideal, esse circuito, ele pode se abrir. E quando esse circuito se abre, né, pela via do amor, o sujeito entra com a sua alteridade. É aí que começa o pepino, né? Porque aí, meu Deus, como eu não vi isso antes? Meu Deus, e esse defeito é gritante, como assim essa pessoa faz isso, enfim. Então, né, quando uma parceria pode ir por aí, né? E E o essas duas interessante que solidões você podem fala dar conta de fazer algo com isso, uhum. a gente chama de amor. Porque é isso, né? Você está trazendo esse ponto. Como é que eu não vi isso? A pessoa viu isso, estava ali Exato, desde o começo, claro mas que ela achava viu, bonitinho no sim. começo, no início da paixão, ela achava muito bonitinho, Porque mas estava recoberto, né? pelo véu do Pelo ideal. ideal. Exato, tá. Exatamente. Porque essa é a sacada do ideal, né? Da paixão. Que tem o ideal que eu construí do outro, não é o outro que eu estou vendo na minha frente, mas é justamente a imagem que eu projetei desse outro, né? Que é esse segundo tempo aí que você está falando, quando começa a cair um pouco disso, o que que fica? E o que é Na possível. verdade, nesse momento é a costura de uma fantasia Uhum, que sirva ao outro e que o outro se preste a vestir, né? E aí começa a aparecer o furo, o rasgo, o que descosturou, né? O que desalinhou, o que ficou torto, é como se acendesse a luz. uhum. E aí, bom, o que que se faz? Joga-se isso fora? Não, faz-se outra coisa. De repente, a quatro mãos, né? Se costura uma outra coisa. Por isso que o amor tem a ver com a invenção, com o que O faz amor pus. lacaniano tem. Exatamente. Que é o amor que consente em perder, né? E Esse. isso que é bonito, né, ali nas análises, assim, que é justamente muitas vezes o sujeito chega e ele vem contando, né, das histórias de amor que ele viveu e todas as narrativas dele para essas histórias de amor são muito parecidas, né? Então, por exemplo, né, a história do dedo podre, puxa, eu sou sempre abandonada, ou eu sou sempre traída, né? Ou enfim, eu sou sempre escorraçado, o outro sempre me Ela destitui, sempre me me maltrata, maltrata. ela sempre, enfim, né? E aí, quando é possível, né, fazer algum tipo de travessia em direção a uma invenção, você começa a observar que algo de novo se introduz. Uhum. Nisso que era só repetição, algo se inventa. Mas é quando pode incluir a falta, né? Disso que consente em perder,
né, dessa fantasia, né, desse imaginário em torno desse amor perfeito. Eu gosto muito do termo que o Lacan usa, né, que é um amor com condições. Isso, a gente não, né, não está falando só de análise. Existem muitas vias de acesso a isso, mas isso é um saber construído. Não está dado. É preciso aprender a fazer isso. E olhe lá que a gente está falando de saber enquanto justamente isso que se pode transmitir, mas que o que se transmite é justamente a falta. Né? O Lacan, no Seminário 7, ele diz: todo saber se funda numa ignorância. Né? Então, não é essa sabedoria, a gente não está falando dessa sabedoria, não, do lugar de mestre, não, nada disso, pelo contrário, né? Até porque o saber de que se trata, né, em uma análise, não é nem esse saber de mestria que é a nível de conhecimento, né? Realmente, é um saber fazer. É um saber fazer, que inclui o corpo, que implica o corpo. Por isso que eu gosto muito dessa passagem, né, de que é como um artesanato. Só não se faz o mesmo bordado. Duas pessoas não bordam do mesmo modo. Aqueles teares, né? Que tem muito, principalmente, né, na Bahia, assim, né? Que você vai, aqueles trabalhos de tear. Se outra pessoa coloca a mão, é outro ponto. E isso é com tudo. Com tudo. Né? Ninguém faz o mesmo bolo. Ainda que siga a mesma receita. Ainda que siga a mesma receita, use o mesmo forno, os mesmos ingredientes, né? Assim, enfim, eu tento há anos reproduzir algumas receitas de família que ficam ótimas. Mas e aí, na primeira garfada, eu digo, não é igual da minha avó. E não vai ser. Nunca vai ser. Tem algo aí, justamente dessa singularidade que dá uma consistência que é sempre única. Né? Acho que podemos deixar por aqui hoje, né? Tá bom. Você tá sempre fazendo corte lacaniano. Até Beijo, semana até que semana que vem! vem.